Tradutor: Otaquinho, você entrou em um grande labirinto, a casa de um Lorde Monstro. Um som familiar ecoou na cabeça de Souta. Inúmeros monstros diferentes podiam ser vistos ao redor do lugar. Alguns dos monstros aqui eram espécies raras que dificilmente poderiam ser encontradas na superfície. Souta e Yuko não pararam de se mover enquanto ambos continuavam a seguir o Goblin Executor. Plantas e árvores raras também se espalhavam pelo local. Se humanos e demis conhecessem um lugar como este, eles tentariam colocar as mãos nesses recursos. Frutas e ervas especiais que podiam ser vendidas por dezenas de moedas de platina estavam aqui como uma planta normal. Essas frutas ou ervas podem aumentar a capacidade energética, a força ou a agilidade de uma pessoa. Cada planta tinha seu próprio uso. Algumas plantas podiam ajudar na habilidade de cura de uma pessoa, enquanto outras são venenosas. Este lugar era rico em energia. É por isso que algumas das plantas raras brotaram aqui. Se Souta não estivesse acostumado a ver um baú do tesouro como aquele, então sua ganância o consumiria e criaria um problema neste lugar. Outras pessoas não seriam capazes de controlar sua luxúria e desejo, mas Souta era diferente. Esse nível de tesouro não significava nada para ele. Seu conjunto de equipamentos ainda era incomparável. O tesouro do jogador número 1 do jogo não era uma piada. Sua posse total ultrapassou a de grandes reinos e países. Bem, Souta estaria mentindo se dissesse que não se sente tentado com as coisas que viu aqui neste lugar. Essas coisas podiam aumentar sua força, então ele queria colocar as mãos nessas frutas e plantas. Ele e Yuko se beneficiariam muito se pudessem comer essas coisas livremente como outros monstros neste lugar. Os monstros ao redor pararam o que estavam fazendo enquanto olhavam na direção de Souta. Eles estavam conversando, mas Souta não conseguia entendê-los. Linguagem de Goblin era a única linguagem que ele conhecia. Ele não cresceu neste lugar, então ele ignorava o mundo dos monstros. Souta balançou a cabeça e removeu aqueles pensamentos desnecessários de sua mente. Ele iria encontrar um Lorde Monstro, então ele deveria se preparar. Se ele irritar um Lorde Monstro, ele deveria se despedir de sua vida. Este lugar era tão grande que levaram mais 20 minutos de caminhada antes de chegarem a um enorme castelo. Estamos aqui. Você vai encontrar nosso Lorde. O Goblin Executor disse em um tom de aviso. Gulp. Souta engoliu em seco ao acenar com a cabeça. Ele estendeu a mão e deu um tapinha em Yuko, dizendo para ela não se preocupar. Eu não vou deixar você morrer aqui neste lugar. Souta e Yuko entraram na estrutura semelhante a um castelo. Eles estavam parados na frente de uma enorme porta dourada requintada. A porta se abriu sozinha e os dois entraram na sala após ouvirem alguém dizer, entre. Essas duas palavras eram perfeitas. Continha algum tipo de poder que o acalmou. Souta e Yuko naturalmente moveram os pés e entraram na sala como se estivessem acostumadas a entrar nesta sala. Não, algum poder estranho os estava empurrando para dentro da sala. No trono, no centro da sala, havia uma figura. Era a figura de uma menininha com longos cabelos castanhos amarrados em fios de cabelo. Seus dois olhos reptilianos estavam observando os movimentos de Souta. Há um leve sorriso em seu rosto que mostrou suas presas afiadas. Uma joia de cor azul estava incrustada no centro de sua testa. Ao lado da gema de cor azul havia um par de pequenos chifres pretos. As orelhas da menina eram como as orelhas de uma raposa. Pode-se ver escamas abaixo de seus olhos. A menina não era uma pessoa comum. Suas figuras mostravam que ela era uma demi, mas suas feições mostravam o contrário. Especialmente, a gema em sua testa e no centro de seu peito. A gema não era outra senão o famoso orbe de monstros. A menina estava usando uma armadura reveladora que cobria suas partes íntimas. A armadura preta com decoração prateada que parece um dragão cobria as partes do corpo. Souta regalou os olhos ao ver a aparência da garotinha que estava sentada no trono. Memórias do jogo inundaram sua mente inteira. Ele relembrou os eventos que aconteceram no jogo relacionados ao personagem à sua frente. Um dos Lordes Monstros mais famosos. O Lorde Monstro mais ativo e distinto do jogo era essa garotinha. Raesha, o Lorde Monstro da Destruição, a Rainha da Destruição.
um dos lordes monstros mais poderosos em toda a Floresta da Luz Eterna. Havia 10 lordes monstros na Floresta da Luz Eterna e Raesh estava entre os 3 primeiros em termos de habilidade de luta de todos os lordes monstros neste lugar. Um lorde monstro raramente se envolvia nos assuntos de humanos e demis. Mas Raesh era diferente de outros lordes monstros. Em tempos caóticos, ela trouxe sua força e lutou contra os demônios até a paralisação. Ela até lutou contra um dos 10 mandamentos da vontade de Deus. Solta podia se lembrar claramente de quando ela lutou com um mandamento em uma batalha 1 vs 1. Essa batalha abalou todo o continente enquanto os humanos e os demis mais uma vez entendiam o poder de um temível Lorde Monstro. Mas mesmo assim, ela ainda não conseguiu derrotar os mandamentos da vontade de Deus. Os Lordes Monstros eram deuses e divindades para os monstros. Eles estavam no mesmo nível. Eles eram a contrapartida dos deuses e divindades deste mundo. E os mandamentos estavam no nível de deuses e divindades. A batalha entre o mandamento e Raesha foi tão violenta que destruiu vários países deste continente. Foi uma das lutas memoráveis de toda a história do jogo. Solta não conseguiria esquecer aquela cena. Mesmo com seu poder total naquela época não tinha certeza se ele poderia lutar com ela em condições iguais. Você realmente parece um Demi. Raesha exclamou assim que viu seu rosto. Sua estrutura facial não se parece com nenhum Goblin corruptor. Claro, o rosto de Solta parecia aquele que ele teve no passado quando ainda era humano. Era diferente dos Goblins neste lugar. A única semelhança era que a cor de sua pele era verde escuro. Se ele mudasse seu tom de pele, Solta até mesmo duvidaria que ele fosse um Goblin. Raesha se levantou e flutuou em direção a ele. Ela parou na frente dele enquanto olhava diretamente em seus olhos. Você pode ser capaz de enganar os humanos e demis, mas nunca será capaz de enganar um monstro de nível superior como eu. Eu posso sentir a linhagem que está fluindo em suas veias. A linhagem de um Goblin. Você nunca será capaz de esconder isso. Um nível mais alto de monstro era sensível a outros monstros. Eles poderiam facilmente adivinhar o nível de evolução de outros monstros e tipos de espécies com apenas um único olhar. Solta não disse nada enquanto deixava a outra parte fazer o que ela queria. Ainda não é hora de negociar com ela. Desde que você entrou nesta floresta você já despertou meu interesse. Eu vi um monstro vivendo com humanos e demis como se ele fosse um deles. Eu tenho muito tempo então me ocupei observando aquele certo monstro. Raesha disse enquanto voltava para seu trono. Você sabe o que eu encontrei. Aquele monstro está realmente vivendo com humanos e se tornando um deles. As pessoas ao redor dele não tinham ideia de que ele era um monstro. Que aberração! Solta sabia que ela estava falando sobre ele. Não havia um monstro vivendo com humanos e se tornando um deles, exceto por ele. Ele até conhecia a linguagem dos humanos e dos demis. Estou curioso por que um Goblin como você viveria com humanos e demis? Eu quero saber o que está em sua mente. Você pode satisfazer minha curiosidade. Raesha sorriu ao perguntar a Solta em um tom mostrando que ela não o deixaria sair deste lugar se ela não estivesse satisfeita com sua resposta. Eu não sei. Eu só moro com eles. Os outros goblins da minha tribo morreram então eu fui com humanos e demis. Eu tentei aprender a linguagem deles para poder conversar com eles. Tudo é para minha sobrevivência. Solta respondeu a ela com uma expressão séria. Claro, ele estava mentindo para ela. Ele não diria que foi um humano em sua vida passada, por isso tentou viver com eles. Ele não diria que aprendeu a linguagem dos humanos e dos goblins com a ajuda do sistema.